Bom dia, caríssimos. Então, nós estivemos estudando ética e moral no início do primeiro trimestre. O professor já esteve explicando em sala de aula e tem atividades a serem apresentadas. Então, assim, como nós estamos numa nova plataforma, né, num novo formato de estudo, o que eu vou pedir é o seguinte: ou vocês fazem em forma lá do método 1, lembra que tem o método 1 das atividades, lá onde tem os critérios de avaliação no verso, tem o método para fazer trabalho. Nome da escola, série, disciplina, com o nome do aluno, e aí segue a parte do trabalho abaixo. O que eu vou solicitar é que use esse método e por hora, até que a gente consiga se ambientar dentro do Google Drive, envie nesse endereço de e-mail, certo? As atividades de senso moral e consciência moral para aquele terceiro que o professor não fez ainda, só explicou em sala de aula, certo? Bom, nós vamos começar então filosofia da ciência, tá? Que é o segundo assunto dentro do primeiro trimestre ainda. E a ciência, como ciência, ela é muito antiga, pelo fato do ser humano sempre ter curiosidade sobre sua própria existência. Aquelas perguntas básicas que a gente vê lá no primeiro ano: da onde viemos, quem somos, para onde vamos. E numa primeira tentativa de responder, ainda sem um formato científico como nós conhecemos hoje, surge a parte da mitologia, lá os mitos antigos, certo? Lá na mitologia, então, eles davam respostas às perguntas mais fundamentais e, ao mesmo tempo, eles estavam criando rituais, cerimônias que tinham chás, ervas, que tinham determinadas substâncias que vinham acompanhado com um ritual e assim por diante, certo? Dando um passo adiante, nós vamos encontrar a ciência na filosofia clássica, certo? E isso já remonta por volta do século 7 antes de Cristo. Como nós tínhamos visto lá no primeiro ano, agora a gente vai ficar sempre fazendo retomada lá do primeiro ano, né? Até por conta do Enem que vem daqui a alguns dias. Tem uma escola, um grupo de filósofos chamados pré-socráticos, onde eles vão tentar dar explicações sobre a origem de todas as coisas de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais científico. Eles vão abandonar o discurso dos deuses e, no lugar, eles vão tentar encontrar explicações sobre a origem de tudo. Então, temos aí os 4 elementos primordiais: terra, ar, água, fogo, né? Temos também lá com Demócrito a escola atomista, né? Onde acredita-se que são os átomos a origem de todas as coisas, que é a mistura desses 4 elementos. Nós vamos encontrar também a escola pitagórica, né, com Pitágoras, o aspecto lá da matemática. Para ele tudo é número, os números estão em todas as coisas, em todos os lugares, e assim por diante. Então, partindo daí, nós vamos dar um passo além, ainda dentro da filosofia antiga, filosofia clássica, com Aristóteles, principalmente, né? Vamos lembrar que antes dele, Sócrates, Platão, mas Aristóteles ele dá um passo bastante grande para aquilo que nós conhecemos como ciência hoje, porque ele vai buscar a investigação do objeto, da coisa em si, certo? Não do discurso, mas da coisa. Até porque vamos lembrar que ele é filho de um médico, o rei da médico do rei da Macedônia, né? Então ele sempre tem aqueles princípios que nós estivemos estudando também no segundo ano,
né, de causa e efeito, ato e potência, né? Ato é aquilo que é, potência é aquilo que pode vir a ser. Então, isso são os primeiros passos do que nós chamamos hoje de ciência. Depois nós vamos ter o período de transformação da filosofia clássica grega para a filosofia medieval, tem aí o período patrístico com Santo Agostinho, tá? E aí nós chegamos ao que nós chamamos de Idade Média. O que se vai fazer nesse período da Idade Média enquanto ciência, certo? Primeiro que ainda existe o conceito de fé pelo aspecto da religiosidade cristã, e Aristóteles vai dar uma grande contribuição nesse período através de São Tomás de Aquino ou Tomás de Aquino, né? Tentando explicar um pouco como que as coisas existem. Claro que Tomás de Aquino ele vai pegar muita coisa de Agostinho, mas vai introduzir Aristóteles. Então, nesse período, o que você vai ter enquanto ciência? Uma coisa chamada de alquimia. De Alá, que vem no conceito muçulmano, né? Os muçulmanos têm uma grande influência aí na ciência, e quimia, que seria da mistura de compostos. Então, eles faziam determinadas misturas, acompanhado de orações ou rituais, para se chegar a uma cura ou uma transformação. Nesse período com a alquimia, quem gosta de Harry Potter, por exemplo, tinha lá a ideia da pedra filosofal, transformar objetos comuns em ouro, né? Eles tinham toda essa questão embutida aí dentro do período medieval. Aí nós vamos encontrar a Baixa Idade Média, né? Isso nós já estamos entre o ano de 1400, 1500 a 1600, que também é chamado de Renascimento. O que vai acontecer nesse período? Eles vão renascer os conceitos clássicos da política, da filosofia, né? Esses conceitos clássicos dizem respeito à utilização da razão como primórdio de tudo. E, nesse sentido, já pós-renascimento, renascimento então é a transformação, mas o pós-renascimento, nós vamos chegar no que nós chamamos de ciência moderna. Ciência moderna, gente, ela é inaugurada com esse cara feio aí, que é o René Descartes. Ele foi um grande expoente, digamos assim, na investigação científica, justamente por quê? Porque ele vai criar um método, né, que é o método cartesiano ou método da dúvida. O que é isso? Gente, tudo o que causar dúvida não pode ser aceito como uma verdade. Nessa compreensão, ele vai escrever um livro chamado Meditações Metafísicas. As meditações metafísicas, né, é um discurso que Descartes desenvolve, onde ele vai avaliar aquilo que pode ser considerado verdadeiro e aquilo que não pode ser considerado verdadeiro. Nesse sentido, Descartes lança a mão, ele começa o livro se questionando sobre a utilização dos sentidos, tato, olfato, visão, audição e paladar. Haviam, claro, correntes que já demonstravam que esses eram caminhos indubitáveis para se chegar a uma verdade. Tá? E aí o que vai acontecer, gente? Ele começa a questionar, será que esses sentidos, tudo que eu conheci pelos meus sentidos, pode ser considerado verdadeiro? Né? Que é a empiria, tato, olfato, visão, audição e paladar. Bom, para isso ele faz alguns exemplos básicos do nosso cotidiano. O professor já viu com vocês no primeiro, já viu com vocês no segundo ano esse conceito, né, de Descartes. Então veja,
eu como um pedaço de chocolate e logo depois eu vou tomar café. Esse café ele vai ficar doce ou vai ficar amargo? Quem já fez a experiência sensível sabe que ele vai ficar amargo, mesmo você sabendo que tem açúcar no café. Isso significa dizer o quê? O sentido me enganou uma vez. Se ele me enganou uma vez, eu posso confiar nele? Segundo Descartes, não. Não por quê? Porque me enganou. O que causa engano, o que causa dúvida, não pode ser aceito como uma verdade. Aí, seguindo adiante, dentro da reflexão do livro, dentro das meditações, ele vai encontrar a ideia do sonho. Será que o sonho pode ser considerado verdadeiro? É claro que nós sabemos que o sonho é apenas um sonho. Mas há um problema que Descartes encontra, que é o seguinte: quando eu estou sonhando, no processo do sonho, muitas vezes me parece ser real aquilo que eu estou vendo. Se me parece ser real em algum momento, qual é a garantia que eu tenho de que nesse momento e todo esse esquema de pandemia que está acontecendo aí não seja também apenas fruto de um sonho? Um sonho que com certeza a maioria de nós não gostaria de estar tendo, porque mais parece um pesadelo. A questão é um sonho ou é real? Bom, se surgiu dúvida, método da dúvida, eu não posso aceitar como uma verdade. Isso significa dizer o quê? Que talvez tudo isso que esteja acontecendo, tudo isso que eu conheço, né, enquanto eu consigo ter memória, toda a minha existência, o meu corpo, as pessoas que estão à minha volta, os objetos, tudo seja apenas um sonho. Certo? Mas aí vem uma terceira questão. Da onde vem tanta criatividade para esse sonho, que é apenas um sonho, parecer ser tão real? Então Descartes ele vai dizer que talvez, observem bem, exista um daimon, um deus enganador. Esse daimon ele seria um sujeito ou não sei se dá para chamar de autoridade, mas uma divindade que me engana sobre a minha existência. Mas para isso acontecer, para ter esse gênio enganador, esse daimon, esse Deus, eu tenho que provar a existência de Deus. Como que Descartes vai provar a existência de Deus? Dá uma olhadinha aí no cantinho da tela, quem conseguir ver, e vê se a gente consegue lembrar esses desenhos, o que eles são. Vocês já viram ele, com certeza, nas aulas de matemática. É o que a gente chama de plano cartesiano. Cartésio, Descartes, certo? Como que Descartes prova a existência de Deus? Através desse plano cartesiano, a matemática, com a seguinte reflexão. Se todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, o que em nós é semelhante a Deus? Já que fisicamente pode ser apenas uma enganação e fisicamente o físico ele não existe, né? A forma, vamos dizer assim. Então, o que haveria de semelhante em nós a Deus que seja tão perfeito, tão eterno, imutável e infinito em nós? Descartes dá uma resposta básica: a matemática. A matemática, ela é perfeita, os números eles são eternos, são imutáveis e assim por diante. Então, a partir desta reflexão, ele está basicamente provando que Deus existe. Lembrando, tudo que causa dúvida, eu devo excluir.
não posso aceitar como uma verdade. Em tempos de pandemia, eu achar que determinada substância, eu achar que determinado medicamento vai trazer a cura, é um problema. Por quê? Porque se houver dúvida, funcionar num determinado grupo, mas não funcionar em outro grupo, isso significaria dizer o quê? Que há uma dúvida por que não está funcionando em alguns, certo? Bom, mas ele vai chegar a uma verdade absoluta. No latim, cogito ergo sum. Qual é a verdade absoluta? Eu sou algo ou alguma coisa que pensa. Então, essa é a maior de todas as verdades. Penso, logo existo. Só existe enquanto eu estiver pensando. Ok? Tenta parar de pensar aí para ver se você consegue. Você vai ter que pensar em não pensar. Essa é a grande questão aí levantada por Descartes. Bom, tudo muito bom, tudo muito interessante, mas sempre há o contra. O contra, Francis Bacon. Então, gente, Francis Bacon ele vai se opor a René Descartes sobre a seguinte concepção. Ele vai dizer o seguinte, que se dedicar apenas aos estudos, né, um estudo com fim em si próprio, ele considera vaidade, uma vaidade acadêmica, apenas isso. Então, o que ele vai propor no lugar de um estudo em si mesmo? Olha só, ele está contrariando Descartes. Ele vai propor um novo método, que nem é tão novo assim, tá? Que método é esse? É aquele método indutivo. Lembrando o conteúdo do segundo ano. Método indutivo, método dedutivo, método indutivo, a gente estudou isso tudo lá no segundo ano. Mas a indução propriamente dita, proposto por Bacon, é você pegar um conceito ou conceitos particulares e testar. À medida que você testa, alguns você vai negativar, por isso que ele vai do negativo para o construtivo. E à medida que você testa, enquanto você está negando alguns, você está reforçando outros, e aí o construtivo. A ideia básica, você analisa particulares para chegar a conceitos universais, gerais, certo? Que seria a verdade científica, ok? Então, na operação negativa, o sujeito deve se libertar dos erros comuns causados por tradições. Você vai negando hipóteses. E a construtiva, você vai buscando conhecer, testando, obviamente, os particulares para chegar a uma verdade universal. Bom, para ser a teoria negativa, Francis Bacon ele desenvolve a chamada teoria dos ídolos. O ídolo seria basicamente o seguinte: uma verdade absoluta, uma verdade inquestionável, certo? Essa verdade inquestionável, então, ele chama de ídolo, e que é a crítica que ele está fazendo sobre René Descartes. Esses ídolos, são 4. Lembrando que isso nós já vimos no segundo ano, já vimos no primeiro ano também. Então, os 4 ídolos. Ídolo da tribo, se alicerça na própria natureza humana e na própria família humana ou tribo. Que exemplo eu posso dar aqui? O exemplo, gente, é o seguinte.
A nossa tribo considera que comer carne de frango, carne de porco, são coisas normais. A tribo nos ensina isso. Mas a tribo também ensina que carne de cachorro, carne de gato, eu não posso consumir. Se nós olharmos pelo aspecto da ciência, gato e cachorro também são proteínas, tanto quanto frango e porco. Mas a tribo não nos permite. É uma questão muito profunda e enraizada dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade. Depois nós vamos encontrar o ídolo da caverna. O ídolo da caverna, basta nós lembrarmos do mito da caverna de Platão. O que ensina o mito da caverna de Platão e o que é esse ídolo da caverna? São todos os nossos preconceitos, conceitos mal formulados, certo? Esses conceitos mal formulados dizem respeito às nossas opiniões, dizem respeito aos nossos preconceitos. Em época de coronavírus, alguns querem lançar mão do argumento do preconceito de que é um vírus da China, né? Como se fosse específico de um determinado país. Bom, ele já está aqui no Brasil, né? E se fosse os chineses que tivessem criado, né? Então, lá no início do século, quando nós tivemos, por exemplo, do século passado, quando nós tivemos a gripe espanhola, teria sido a Espanha, sabendo que mal se sabia como combater bactérias através de antibióticos. Eles nem tinham noção de conceito de molécula e todos os aparatos científicos que nós temos hoje. Então, vejam, voltando, é a ideia do preconceito, as sombras do fundo da caverna. Ídolos do fórum, ídolos do mercado. Também chamaríamos de ídolo das redes sociais. O que é isso? É uma ideia que é lançada e acaba sendo aceito por várias pessoas. É aquele burburinho, é aquela conversa, né, em praça pública, né, onde seria o mercado, o que hoje nós temos nas redes sociais. E o ídolo do teatro, né? O professor até coloca ali um símbolo de uma crítica que se faz tanto de um lado político quanto de outro, né? Em relação à emissora da Rede Globo, né? Mas enfim, existem vários ídolos diferentes, né, do teatro. Mas o ídolo do teatro é basicamente o seguinte: existe uma pessoa ou um grupo de pessoas que manipula a sociedade como um todo. E a sociedade, sem fazer uma reflexão mais profunda, acaba aceitando como uma verdade. Então, esses 4 ídolos, segundo Francis Bacon, são tropeços, são barreiras que a ciência, a partir da experimentação, vai ter que derrubar para que ela seja aceita. Certo? Bom, pós Descartes, pós Bacon, nós vamos encontrar John Locke, que vai tentar fazer a união de ambos, certo? Tanto que John Locke é conhecido como o pai da psicologia moderna. O pai da psicologia moderna, o que ele vai fazer? Ele vai juntar tanto os conceitos de René Descartes quanto os conceitos de Francis Bacon, dizendo que nem só um nem só o outro são verdades absolutas. O que significa isso? Que existe a necessidade da experimentação científica, né? Francis Bacon com a empiria, e existe o método da dúvida, mediante a experimentação. Então, no processo da experimentação, se ficar alguma dúvida para trás, não pode ser aceito como verdade. Mas e essa dúvida? Essa dúvida é a reflexão que o sujeito vai estar fazendo, certo? Por isso que todo o nosso conhecimento, ele pode e deve ir sendo alterado à medida em que existe a investigação científica empírica, acompanhado da reflexão da dúvida, certo? Aí nós vamos encontrar, então, a busca da verdade. Isso, inclusive, está dentro de um processo dialético, dialógico,
né? Em que você tem a tese, a antítese e a síntese. A síntese nunca é o término absoluto, mas ele é a continuidade do que vem depois. Então, gente, a ciência, como o professor estava falando, é a junção dos dados empíricos de Francis Bacon e analisado pela consciência do sujeito, método da dúvida de René Descartes, certo? E aí nós temos a ideia da tábula rasa. Ninguém nasce com conhecimento, o conhecimento não estava em nós antes de nós nascermos, mas nós adquirimos esse conhecimento após o nosso nascimento. É chamado de tábula rasa. Nascemos com uma folha em branco. Então existe a empiria, que são as nossas experiências, e a nossa assimilação a partir da consciência. Certo? Então, por hoje, gente, nós vamos ficando por aqui. Essa é a nossa videoaula de hoje, que é um slide com a explicação do professor. Vocês têm no organograma já as atividades para serem desenvolvidas, certo? Aqui é só o início, porque a gente tem bastante água pela frente e o professor vai postando na sala de aula do Classroom, ok? Se alguém não conseguir acessar, o professor pode enviar esses vídeos via WhatsApp pelos representantes de turma. No mais, é só isso. Cuidem-se